Olá, gente. Eu sou Helena Dias Gomes, repórter do Brasil de Fato, Pernambuco, e esse é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Provavelmente você já deve ter votado em algum político que é filho de outro político e às vezes também é neto de outro político. Isso acontece porque existem famílias que ocupam diversos cargos políticos durante muito tempo, como se o poder público fosse uma herança passada de pai para filho. Nós costumamos chamar essas famílias de dinastias políticas e elas são um fenômeno bastante estudado. A nossa história é muito marcada pelo coronelismo, quando patrões, empresários e grandes proprietários de terra praticamente obrigavam seus funcionários a votarem neles, nos parentes desses coronéis, e quem não votasse perdia o emprego. Hoje, essas dinastias atualizaram suas formas de pedir voto, mas continuam bastante presentes na política e podemos vê-las nas eleições. Mas será que manter as mesmas famílias no poder por gerações é positivo para a sociedade e para a nossa democracia? É o que vamos debater agora. Nós estamos aqui hoje com Vanúcio Pimentel, que é professor e doutor em ciência política. Seu trabalho e pesquisa tem ênfase em elites políticas, federalismo e políticas públicas e instituições políticas brasileiras. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Vanúcio. Eu que agradeço, Helena. Obrigado pelo convite. Em período de eleições, é comum a população se deparar com novos candidatos, mas sobrenomes conhecidos. Geralmente são figuras que representam uma antiga dinastia política da região, famílias que ocupam cargos públicos geração após geração. Esse é um fenômeno que acontece apenas na nossa região Nordeste? Não, Helena, na verdade, esse é um fenômeno que ocorre em outros lugares do país, né? Especialmente em Minas Gerais e algumas situações no sul do país. Mas também ele ocorre fora do Brasil, como no caso dos Estados Unidos, em que eles tratam diretamente o tema como dinastias políticas, é um conceito. No nosso caso aqui, eu tratei um outro conceito, que é o conceito de clãs políticos. É um contexto que ele é um pouco diferente por duas razões. A primeira razão é que a ideia de dinastia, ela traz uma ideia de aristocracia, né? A ideia de clã, ela está muito mais próxima ao modelo de família brasileiro, que não é apenas uma família nuclear, tipo pai, mãe, filhos, mas que inclui primos, que inclui outras pessoas apadrinhadas, pessoas que têm laços de compadrio ou laços de casamento, que ampliam o núcleo familiar para além do núcleo básico do pai, da mãe e dos filhos. Então, a ideia de clã é exatamente a ideia de ter um núcleo familiar, um núcleo de vínculo afetivo muito maior do que apenas esse núcleo básico da família. A ciência política, ela tem explicações para essa preferência da população quando o assunto são esses clãs políticos, na votação das eleições, por exemplo? E o argumento principal, o argumento mais tenaz, como a gente diz, o mais persistente, é aquele que sustenta que, na verdade, quando o Brasil se torna um Estado, esse momento em que o Brasil passa por esse período de formação do Estado, nós não tínhamos instituições. De modo que quando a gente precisou fazer eleições para poder compor, né, as estruturas políticas do país, não havia partidos ainda, não havia organizações em nenhuma parte da sociedade. O que havia eram as famílias. E essas famílias, esses clãs, que eram considerados, que a gente chama do engenho, da fazenda, a casa grande, elas se tornaram instituições políticas também. Então, essa formação política, ela acabou contaminando todo o processo de cultura política do país, em que a gente ainda tende, especialmente na nossa região Nordeste, a votar em pessoas que representam um legado, uma tradição, uma história, que representam famílias que estão no poder há muito mais tempo e que isso acaba persistindo. O voto na época era censitário. Só podia votar quem tinha posse, só podia votar quem tinha posse. Ali também começa a lógica de fraude na eleição, em que alguém fraudava
para dizer que tinha posses e outro que tinha posses para poder votar no outro. Então, como uma eleição censitária, basicamente ela se restringia a um pequeno grupo de pessoas, né? E essas pessoas começaram a capitalizar a política do país. Dá um exemplo, nós temos ainda um deputado federal cuja família está presente na Câmara dos Deputados desde o Império. Desde o Império, eles se reelegem, e há sempre um representante da família no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de Minas Gerais, que vem desde o Império. Vanúcio, esse fenômeno, ele tem algum efeito positivo ou negativo sobre a nossa democracia e a vida da população? O critério que o poder político ele é passado na monarquia é pelo critério consanguíneo. No caso de uma república, não é o critério consanguíneo, o critério civil. Então, quando a gente tem esse tipo de cultura ainda, é possível dizer que ela é uma cultura antirrepublicana, que está presente na nossa sociedade, porque é ela que elege essas pessoas. E há uma sedimentação na nossa sociedade e uma cultura que, majoritariamente, ela é antirrepublicana. Não apenas porque a gente vota pelo critério familiar, que não deveria ser necessariamente esse, portanto, já não é uma prática republicana, mas também porque dela decorre também uma mistura entre público e privado muito grande. Ou seja, é quando a gente inclui um elemento familiar na política que a gente também inclui elementos privados. É da mesma maneira que a gente vive uma sociedade, um Estado, uma política em que o interesse público e o privado ele se mistura de uma maneira muito difícil de separar. Exatamente porque a nossa cultura política nunca previu uma separação de fato entre o que é público e o que é privado, né? Então, que é o que Sérgio Buarque de Holanda chamava de patrimonialismo. Chegou a hora de dar aquela pausa na nossa conversa para conferir o quadro de indicações de hoje. A repórter Fátima Pereira conta pra gente. Começamos o Balaio Cultural de hoje com uma dica de leitura. O livro A Política como Negócio de Família, do sociólogo paraibano José Marciano Monteiro, traz uma análise detalhada sobre a influência das famílias tradicionais no cenário político brasileiro mesmo após a ditadura. O autor dá uma atenção especial ao estado da Paraíba. Monteiro aborda como as redes de parentesco ainda são centrais na política local, mesmo após o processo de redemocratização do Brasil. Ele explora como o capital político familiar se entrelaça com o capital econômico e cultural, criando uma elite política que segue exercendo um papel fundamental no poder. O autor revela que instituições como partidos políticos, tribunais de contas, poder legislativo e executivo são atravessados pela influência dessas famílias. A obra é uma leitura indispensável para quem deseja entender como a política local e nacional se moldam a partir das dinastias familiares. A segunda dica é o episódio 66 do podcast Politiquês do Nexo Jornal, disponível no YouTube. Neste episódio, intitulado O Clã Político, quando a política é um projeto de família, os apresentadores e convidados especialistas discutem como as dinastias familiares influenciam a política no Brasil e no mundo, transformando os espaços de governo em um negócio de família passado de geração em geração e moldando o futuro de cidades, estados e até países. Então, se você quer saber mais como as famílias se mantêm nas estruturas de poder, essas duas dicas do Balaio Cultural de hoje são um bom começo. Obrigada pelas indicações, Fátima. Assim que acabar o Trilhas, tenho certeza que muita gente vai conferir. Vanúcio, é comum que veículos de comunicação das regiões Sul e Sudeste se refiram a estes casos no Nordeste como coronéis ou coronelismo. Existe alguma peculiaridade na nossa região que justifique essa diferenciação entre famílias políticas no Nordeste e em outras regiões? Como uma região mais isolada, em que o debate político ele sempre chegou atrasado, em que a pouca competitividade eleitoral ela sempre foi uma característica da nossa região, são esses elementos históricos que basicamente podem justificar a presença ainda muito forte de clãs políticos no Nordeste. Um prefeito
que ele é eleito e ele nomeia para o cargo de secretário parentes, esposa, filhos, primos, e ocupa o primeiro escalão com parentes. Depois, ele elege um daquele como vereador. Depois, ele, na sucessão, coloca na sucessão um parente, que pode até determinado limite, né? A Constituição, ela não permite a sucessão de parentes de até terceiro grau, mas primos são parentes de quarto grau. Então, nós temos alguns municípios, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, em que há basicamente uma pequena república de primos, em que os primos se sucedem e vão espalhando-se para municípios ao redor, criando um bolsão de municípios controlados pela mesma família. E esse bolsão de municípios controlados pela mesma família elege um deputado federal, elege um deputado estadual, e eles ampliam o peso político que eles têm no Estado e no país, inclusive chegando a ocupar ministérios. Vanúcio, você considera que na busca por perpetuar esses clãs na política, existe um recorte de gênero e raça, até classe também, ou mulheres e pessoas negras e classe trabalhadora na política também reproduzem essas práticas? Geralmente são famílias brancas, dominadas por homens, e as mulheres, elas entram não por autonomia, por vamos dizer, por uma ação autônoma, mas elas entram exatamente auxiliando aquela estrutura extremamente masculina, em sua maioria, a manter um peso político. Então, agora, obviamente, que as mulheres têm tido um acesso maior, um pouco maior à arena política, mas ainda nesses casos, ela entra muitas vezes a reboque, ou ela entra auxiliando uma liderança que, na maioria das vezes, é um homem. Então, quando a gente faz esses recortes, eles são presentes, sim. O racial, o de gênero e o de classe, nem se fala, porque se você tem uma família tradicional que está ali ocupando um espaço político há muito tempo, ela também acumula poder econômico de inúmeras razões. Ou já tinha e apenas ampliou, ou também construiu esse poder econômico a partir da atuação política que ocorre em muitos, muitos casos. Seja para a população que está nos assistindo ou ações que legisladores podem tomar, o que pode ser feito para reduzir a presença desses clãs políticos na nossa democracia, na política de maneira geral? A reforma política, a reforma eleitoral, na verdade, de 2015, que proibiu o financiamento empresarial de campanhas, é, um, é, uma, é uma decisão importante, é uma conquista importante da sociedade, porque ela, vamos dizer, equilibra um pouco mais a disputa. Outra medida importante foi o fim das coligações proporcionais, que já ocorreu e que já foi. A gente teve a primeira vez disso em 2020, depois em 22, agora em 24 segue para 26, o que reduz muito o número de partidos e tal no Congresso, e também organiza os partidos nos estados, ou seja, os partidos precisam ter pessoas que representam pessoas, e é preciso cada vez mais que os partidos busquem isso. Então, diante disso, a gente já tem alguns caminhos que vão se desenhando, que pelo menos permitem que aí pessoas negras, pessoas que vivem na periferia, elas possam mobilizar também os seus próximos, né, à organização política, e também começar a ter voz, porque agora a cota de gênero nos partidos e a necessidade que os partidos realmente tenham pessoas que representam pessoas, porque agora não dá mais para se escorar em outros partidos, em coligações estranhas ideologicamente, inclusive na maioria das vezes. Isso é uma porta importante para a organização política da sociedade, para que a sociedade possa ocupar o espaço que é dela, né? E que ela possa cada vez mais produzir novas lideranças que representam de maneira muito mais real as populações excluídas, as populações periféricas. E isso é uma coisa que é muito recente, mas eu penso que esse caminho ele pavimenta já alguns espaços que a gente não tinha antes. Lúcio, a gente agradece a sua presença aqui no Trilhas do Nordeste. É sempre muito bom conversar com professores que sempre dão aulas aqui para a gente no programa. E até a próxima. Eu que agradeço, Helena, e fico à disposição. Um abraço.
A escolha sobre quem vamos eleger para prefeitos e vereadores deve se basear nas propostas que os candidatos têm para a cidade, e não na herança de sangue daquele político. Vamos ficar atentas, porque as eleições municipais são daqui a pouco. Mas hoje o Trilhas do Nordeste vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até semana que vem!